E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você estiver assistindo esse vídeo. Estou aqui hoje mais uma vez, desta vez para falar sobre circunferência, né? Com essa aula aqui a gente conclui essa parte de geometria analítica, onde eu já falei de ponto, já falei de reta e hoje estarei falando de circunferência. Beleza? Então, deixa aquele like, faz aquele comentário, compartilha com seus colegas e vamos nessa. Primeiro exercício aí de circunferência. Escrever a equação reduzida e geral de cada circunferência abaixo, tá certo? Eu tenho aqui 4 exemplos. Eu vou fazer 2 com reduzida e 2 com equação geral, beleza? O que a gente precisa lembrar automaticamente sobre equações de circunferência, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Quando eu falo de equação de circunferência, vou fazer uma circunferência aqui, bonita, tá? E aí, o que acontece? Se eu tenho um ponto que é um centro aqui, e ele é x do centro, y do centro, eu posso traçar nessa circunferência um segmento, tá certo? E esse segmento é raio. Isso aí você já sabe, beleza? Beleza, esse cara aqui é o raio. E aí, esse segmento, ele toca aqui, ó, num pontinho que eu vou chamar de P. É um ponto genérico XY, tá certo? Se essa circunferência está no plano cartesiano, esse x, c, y, c são coordenadas. Então, o que a gente quer, efetivamente, é a distância entre dois pontos aqui. E a gente consegue concluir, sem muita dificuldade, que se você fizer a distância entre esses dois pontos, que é o seu famoso, a distância entre esses dois pontos, PC, é o próprio raio. E aí, você fazendo ΔX, x menos xc, ΔY, y menos yc ao quadrado, você consegue descobrir aqui, né, essa equação, tá certo? E aí você fica com x menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado igual a raio ao quadrado. Ah, Wagner, de onde surgiu isso? Sai do Pitágoras aqui, né? Se você pegar aqui, ó, você tem um triângulozinho retângulo, onde esse tamanho aqui é y menos yc, e esse tamanho aqui embaixo é x menos xc, tá certo? E aí você consegue fazer essa relação aqui, que nada mais é que a aplicação do Teorema de Pitágoras, tá certo? Muito bem. E essa aqui, pessoal, é a nossa equação reduzida da circunferência, tá? Então a gente vai usar essa equação aqui direto, tá? A gente parte do pressuposto que vocês sabem, né, que a gente deve saber, né, a equação da circunferência, x menos xc ao quadrado, mais y menos yc ao quadrado. E essa aqui é a nossa equação reduzida. Aí a gente vai precisar depois fazer a equação geral, né? Para fazer a equação geral, eu vou fazer os exercícios de baixo, tá bom? Na letra C e letra D. Então vamos achar a equação reduzida aqui. Com centro na origem, 0, 0, e raio 4. Então, aplicando aqui na parada, vai ficar x menos 0 ao quadrado igual a y, igual mais, né? Mais y menos 0, também ao quadrado, igual a raio ao quadrado. X menos 0 é x, y menos 0 é y, igual a 16. E aí você acabou de encontrar a equação reduzida dessa circunferência. Vamos para a próxima aqui. Centro tal e raio tal. Mesma coisa. X menos x do centro. Só que o x do centro é quanto? Vamos botar aqui logo o valor. Que é 3. Mais y menos y do centro, que nesse caso é menos 2. Então vai ficar menos 2 mais 2. Igual a raiz de 7 ao quadrado. Então você vai ter x menos 3 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado igual a 7. E aí nós chegamos também à equação reduzida dessa circunferência aqui. E aí você me pergunta assim, Wagner, poxa, é simples assim? É simples assim. Se você tem um centro e você tem um raio, acabou a brincadeira, né? Só jogar na formulinha, né, que é a fórmula de distância entre dois pontos, né, e ser feliz.
E aí você encontrou as equações reduzidas, tá? Vamos escrever aqui, equação reduzida. E aí você vai perguntar assim, Wagner, poxa, então vai certamente dar trabalho a equação geral, que essa reduzida está muito fácil. Vamos lá. O que é a equação geral? Basta você desenvolver esses produtos notáveis aqui. Você lembra dos produtos notáveis? Se você não lembra, eu vou te dar a lembrança aqui, ó, produtos notáveis. Deixa eu lembrar com você aqui. É aquele a mais b ao quadrado, igual a ao quadrado mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E se no meio for menos, vai ser a ao quadrado menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, você sabendo produtos notáveis, basta você desenvolver isso aqui. Então, você vai desenvolver aqui o x menos 3 ao quadrado, o y mais 2 ao quadrado, e acabou. Tá certo? Muito bem. Agora, se eu já encontrei a equação reduzida, quando você desenvolve esses produtos notáveis aqui, ó, x menos xc e tudo mais, você vai ficar com uma coisa assim. X² mais y² mais ax mais by mais c igual a zero. E essa aqui é a equação geral da circunferência. Tá certo? A equação geral da circunferência é esta aqui. Tá? Então, toda vez que você tiver uma equação reduzida e você quiser passar para geral, o que você tem que fazer? Simplesmente desenvolver os produtos notáveis e ser feliz. Legal? Legal. Então, vamos lá para a nossa letra C e letra D. Mais dois exemplos aqui. Vai ficar aqui esse da letra B para você desenvolver. Esse aqui da letra A é muito fácil, né? É só passar o menos 16 para o outro lado igual a zero. Aqui na letra B, você vai ter que desenvolver, né? X ao quadrado menos 2 vezes o x vezes o 6, menos 6x mais 9. Y ao quadrado mais 2 vezes o y vezes os 2, mais 4y mais 4. Igual a 7. Passa todo mundo para um lado só da equação. Igual a 0 e seja feliz. Beleza? Beleza. Vamos aqui na letra C. C sendo menos 2, 5 e raiz de medida 3, vou encontrar agora a equação geral. Como é que eu encontro a geral, Wagner? Tem que passar pela reduzida. Menos 2 dá mais 2. Y menos 5 ao quadrado. E o raio? 3 ao quadrado. E desenvolve isso aqui. Quadrado primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso é igual a 9. E aí vai dar o que aqui? X ao quadrado, mais y ao quadrado. 2x vezes 2 dá 4x. 2y vezes 5 dá 10y. 4 mais 25, né, que é 5 ao quadrado. 4 mais 25 dá 29, menos 9. E aí nós ficamos com x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais 4x, mais 10y, mais 20 igual a 0. Beleza? E essa aqui, ó, é a nossa equação geral da circunferência. Show de bola? Show de bola. Agora, essa letra D aqui, ele está dando um diâmetro. Ele não deu nem o centro, nem o raio, mas ele dá o diâmetro. Poxa, o que é diâmetro? Vamos ver aqui. Diâmetro é só eu pegar aqui, né, onde tem raio aqui, e prolongar para o outro lado. Aqui eu tenho P, do lado de cá eu tenho P'. Então, P' é o diâmetro. E esse C aqui é o ponto médio, porque esse cara é raio, isso aqui é raio, tem a mesma medida. Então, o centro é o ponto médio desses dois caras. E o diâmetro? O diâmetro é a distância entre os dois. O ponto médio entre eles é o centro. Se você calcular a distância entre esses dois pontos, P', no caso aqui, A, B, né? Você calcular a distância entre eles, você vai ter o diâmetro. Se você divide por 2, você tem o raio. Ou uma vez encontrado o ponto médio, né, que é o centro, calcular a distância de qualquer um dos dois pontos ao centro. Beleza? Então vamos fazer isso. O que eu vou fazer? Vou calcular a distância AB. Tá? Wagner, mas eu quero calcular o ponto médio primeiro. Não tem problema nenhum. Eu calculo o ponto médio, depois faz a distância ou do A ou do B a esse ponto médio. Calculando a distância B, vou fazer aqui raiz quadrada, né? De ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Não é isso? É isso. Então, essa distância é o dobro do raio, que você já sabe, é o diâmetro, né? Então, vamos lá.
Vamos lá, 6 menos 2. Delta x, 6 menos 2. Delta y, 2 menos menos 2. 2 menos menos 2 é mais 2, né? E aí, isso aqui tudo dentro da raiz quadrada. Então, quem é o dobro do raio? 6 menos 2, 4. Ao quadrado, 16. 2 mais 2, 4. Ao quadrado, 16 também. Então, nós temos aqui raiz de 32. Raiz de 32 é o quê? É 2 vezes a raiz de 16, né? Voltando aqui rapidinho. 2 vezes a raiz de 16. 2 vezes 16, né? Que é 32. Raiz de 16 a gente sabe que é 4, né? E 2 fica dentro da raiz. Então tem 4 raiz de 2. Só que isso é o valor de quem? É o valor do diâmetro. E quem é o centro? E quem é o raio? O raio é metade disso, né? O raio é metade disso. Então é 2 raiz de 2. Então nós acabamos de encontrar o raio 2 raiz de 2. Falta descobrir o que para a gente fazer a nossa equação reduzida para desenvolver para geral? Falta a gente achar o centro. Quem é o centro? Falei já, né? O centro é o médio entre A e B. Então o centro é quem? X do centro. X do centro é 2 mais 6 sobre 2, né? 2 mais 6 sobre 2. Isso dá quanto? 8 sobre 2, 4. E o y do centro? É menos 2 mais 2. Menos 2 mais 2 sobre 2. Já estou botando antecipado, né? Menos 2 mais 2, 0. Sobre 2, 0. Então, nosso centro é quanto? X do centro, 4. Y do centro, 0. Maravilha. Tendo isso, o que eu faço? Só montar a minha equaçãozinha aqui, né? Como é que a gente monta a equação aqui para desenvolver? X menos x do centro, que é 4. Y menos y do centro, que é 0. E o raio vai ao quadrado. 2 raiz de 2 ao quadrado. Desenvolvendo isso aqui, x ao quadrado menos 2 vezes 4, 8x, mais 16, mais y ao quadrado. E esse 2 raiz de 2 quando vai ao quadrado vai dar quanto? 4 vezes 2, 8. Vem para o lado de cá, menos 8. Acompanharam comigo? Se não acompanha, pergunta aqui no comentário, beleza? Escreve aí pra gente. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 8x. 16 menos 8 dá 8. Então essa aqui é a nossa equação geral da circunferência com diâmetro quanto? Com diâmetro 4 raiz de 2. Esse que é esse diâmetro AB aqui. A2 menos 2, B6, 2. Beleza? Muito bem. Então falamos aqui, falei de equação geral e equação reduzida, né? Como montar uma equação geral e uma equação reduzida, desde que você saiba o centro e você saiba o raio, ou você tenha condições de encontrar o centro e o raio. Maravilha? Maravilha, pessoal. Aqui, essa formulinha aqui é a fórmula de distância entre pontos, né? Que vocês já viram na primeira aula de geometria analítica aqui comigo. Aqui também temos o ponto médio, né? Que aí eu fiz o x do centro e o y do centro, que vocês também tiveram a oportunidade de ver na primeira aula aqui comigo de ponto, tá? E o restante a gente fez em seguida. Legal. Vamos para o número 2, pessoal. Determine as coordenadas do centro e a medida do raio de cada circunferência. Aqui que a galera costuma ter um pouquinho mais de dificuldade, mas vocês não terão. E qualquer dúvida, basta você me perguntar aqui nos comentários, como eu sempre falo com vocês. Não esqueça o like, aquela história que vocês já estão cansados de saber. Como que a gente faz isso aqui, pessoal? Determinar as coordenadas do centro e a medida do raio da circunferência. Como que nós chegamos a essa equação geral? Letra A, letra B aqui. Ela surge do desenvolvimento de uma equação reduzida. Onde esse camaradinho aqui que está junto com o x dentro do parênteses ao quadrado é o x do centro, com o sinalzinho trocado, né, menos 2. E esse camaradinho aqui junto com o y é o y do centro, com o sinalzinho trocado aqui. Aqui é 5, aqui é menos 5. Beleza. Então, e aqui nós temos o que mesmo? Nós temos o raio. Né? Esse 3 aqui é o raio, só que ele vai ao quadrado. Então, pessoal, para a gente chegar numa equação geral, a gente necessariamente passou por uma reduzida. Tá certo?
Então, o que eu vou fazer? O que nós faremos? O que nós fazemos normalmente para descobrir coordenada do centro e raio? A gente utiliza de um procedimento, de uma técnica chamada completar quadrados. Completar quadrados. O que é isso, Wagner? É a gente utilizar o produto notável, que é o quê? Quadrado de dois números, que eu já relembrei para vocês aqui. Ó. Esses produtos notáveis aqui é o quadrado de dois números. Ele é o primeiro ao quadrado, duas vezes o primeiro pelo segundo, e o segundo ao quadrado. Se o sinal do meio é mais, do meio é mais. Se o sinal do meio é menos, do meio é menos. O que nós vamos fazer? Se eu saio da reduzida, desenvolvo, chego na geral, eu consigo também fazer, partindo da geral, desenvolver, voltando o produto notável e chegar na reduzida. Uma vez chegado na reduzida, eu tenho sempre o raio automaticamente. E é isso que eu vou ensinar vocês como fazer agora, beleza? Desculpa a minha garganta, tá? A garganta não está muito boa hoje, mas é isso aí. Como é que a gente faz isso aqui, pessoal? O que eu vou começar fazendo com vocês? Como a gente desenvolveu aqui, ó, x e y, né? Aqui, ó, nós temos x aqui, ó, x desenvolvido, y desenvolvido, produto notável de cada lado, do x e do y. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é juntar x com x, y com y. X ao quadrado menos 10x, y ao quadrado menos 2y igual a menos 17. Aí você vira pra mim e fala assim, Wagner, por que você deixou esse espaço aí? Eu deixei esse espaço aqui para eu botar o terceiro termo. Que terceiro termo, Wagner? Porque o produto notável tem três termos. O primeiro é x ao quadrado, o primeiro aqui é y ao quadrado, o segundo é o dobro do x vezes um número. Então basta eu pegar esse menos 10 aqui, dividir por 2, que dá quanto? 5. E colocá-lo ao quadrado aqui. Tá certo? Como assim, Wagner? Ué, quadrado primeiro, 2 vezes o 5 vezes o segundo dá 10, né? Vezes o x, no caso, né? E o quadrado segundo, que é o 5, que ele não está aqui, ele já foi desenvolvido e voltou atrás, né? Juntou aqui com os numerozinhos. E aqui nós temos, se eu somei 5 ao quadrado aqui, eu vou ter que somar 5 ao quadrado do outro lado, que naturalmente é 25. E aqui o menos 2y, se eu tenho menos 2 aqui, é 2 vezes alguma coisa vezes o y. Esse alguma coisa que eu multipliquei para dar 2y foi 1. Então eu tenho que colocar ele ao quadrado, ou seja, a metade desse cara aqui. A metade desse termo, mais 1 ao quadrado. E aí nós ficamos com o nosso produto notável prontinho. X menos 5, o termo que nós acabamos de encontrar, né? X menos 5, mais y menos 1 ao quadrado. E aqui eu vou ter que desenvolver, né? Menos 17 mais 25 mais 1. Então é 26 menos 17. Isso dá 9, né? Isso dá 9. E aí, observa que o que eu somei de um lado, que foi 5 ao quadrado e 1 ao quadrado, eu somei aqui, 5 ao quadrado e 1 ao quadrado. Certo? Então, se você soma de um lado da equação, você tem que somar do outro lado da equação. E você acabou de completar os quadrados aqui. Ó. Olha o quadradinho prontinho aqui, olha o quadradinho prontinho aqui, que é o produto notável. E aí, naturalmente, você tem o x do centro agora igual a quanto? 5. E o y do centro igual a quanto? 1. E o seu raio? A raiz quadrada do 9. E aí você vira para mim e fala, mais ou menos 3. Não, é só 3, porque raio não existe raio negativo, né? Então, nós acabamos de encontrar o x do centro, o y do centro e o raio. Se você quiser escrever isso no formato C, igual a 5, 1 e raio 3. Essa é a sua resposta. E você fez isso fazendo como? Utilizando o conceito de completar quadrados. Tá certo? Muito bem. Vamos fazer a letra B aqui, para ver se você aprendeu. Como é que vai ser? Ó, x quadrado mais 2x mais y quadrado mais 6y. E eu não tenho ninguém para botar para o outro lado. Não tem problema nenhum. Para esse cara aqui virar 2x, eu tive que somar quanto aqui? Somei 1, né? 1 ao quadrado aqui. Tem que somar 1 ao quadrado aqui. Porque 2 vezes 1 dá 2x. E esse 6y aqui? 3, né? 3 ao quadrado. Por quê? 2 vezes 3 dá o 6y aqui. Tá certo? E aí se eu somei 1 ao quadrado e se eu somei 3 ao quadrado, é a mesma coisa que eu somar 1 mais 9 do outro lado. E aí eu fiquei com a minha equação reduzida. X, sinal do meio é mais 1 ao quadrado, mais y, sinal do meio é mais 3 ao quadrado, igual a 10. E aí o que nós temos? O centro. 1, que na verdade é menos 1, 3, que na verdade é menos 3 como centro. E o raio, Wagner, é a raiz de 10, que naturalmente não tem raiz quadrada exata. Está resolvido aqui o seu problema encontrando centro e raio. Ou seja, pessoal, método de completar quadrados, ele é fascinante. E ele serve para várias coisas, né? Resolver função quadrática, por exemplo, é uma possibilidade de você descobrir as raízes de uma
equação quadrática através desse método. Muito bonito, muito legal. Fica essa dica aí para você dar aquela pesquisada durante os seus estudos, tá certo? Agora, pessoal, nós vamos... Já dei um pause aqui, você já conseguiu printar, já conseguiu resolver, né? E aí, agora é a hora de você parar, dar aquele pause esperto, printar a tela e sentar para resolver, tá certo? Porque o raciocínio é análogo ao que eu fiz antes. Vamos lá. X ao quadrado mais 4x. Vou deixar um espaço. Y ao quadrado menos 4y. E esse menos 17? Foi para o lado de lá e virou mais 17. O que está faltando aqui, Wagner? Para esse cara dar 4x, significa que eu tinha um 2 aqui ao quadrado, que é a metade dele ao quadrado. Para eu ter um 4 aqui, significa que eu tinha um 2 aqui, que é ao quadrado, que é a metade desse 4 ao quadrado. Então, naturalmente, se eu somei 2 ao quadrado, que é 4, eu tenho que somar também 4 do outro lado duas vezes. Show de bola. E aí fiquei com o quê? X mais o 2 ao quadrado. Y menos agora, né? Porque o sinal do meio é menos. 2 ao quadrado. Igual a 17 mais 4 mais 4. 17 mais 4 mais 4 e 17 mais 8, que até ontem era 25. Espero que continue sendo hoje ainda. Beleza? Coisa linda. E aí, o que nós temos aqui como centro? Menos 2, porque é o sinal trocado aqui, e mais 2. E o nosso raio Wagner? Raiz de 25, que você sabe melhor do que eu, que é 5. E aí não pode ser negativo, porque não existe raio negativo, não faz sentido eu botar R igual a mais ou menos a raiz. Eu já falei isso no início, então eu só coloco R igual a 5. Maravilha? Maravilha, pessoal. E a última desse estilão aqui, essa aqui é incompleta de y, tá vendo? Então vamos lá, x ao quadrado menos 20x, espacinho, mais y ao quadrado, igual a menos 99. Tá certo? Então o que está faltando aqui? Menos 20x, metade desse cara, né? Mais 10 ao quadrado. Só que se eu somo mais 10 ao quadrado, eu somo quanto do outro lado? 100. Aí você pergunta, Wagner, o y ao quadrado? Não tem ninguém com y puro para eu poder fazer o procedimento. O que significa que o meu y do centro é zero. Então aqui eu tenho x menos 10, que é esse 10 ali ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado. Menos 99 mais 100, isso dá 1. E aí ficamos com o nosso centro sendo quanto? 10, 0. E raiz de 1, que naturalmente é 1 também. Beleza? Beleza, pessoal. Então fechamos aqui ó, o nosso exercício número 2. Fizemos o nosso número 1, ensinando a vocês como montar, né, uma equação de circunferência, x menos xc, y menos yc, ambos ao quadrado igual a raio ao quadrado. De onde sai isso? Da distância entre dois pontos. Né? Se você desenvolve utilizando o produto notável, você chega à equação geral. X² mais y² mais ax mais 2y mais c igual a 0. Fizemos alguns exercícios para você começar a partir da equação reduzida e desenvolver na geral. E agora fizemos, a partir da equação geral, você retroceder para a equação reduzida e me dizer o centro e o raio. Show de bola? Agora vamos para o nosso número 3. Number 3. Né? O que é que esse número 3 quer da gente, pessoal? Ele quer que determinar os valores de K, de modo que a circunferência de equação passe pelo ponto tal. Se passa pelo ponto tal, significa que o ponto tal, esse camarada aqui, ele pertence à circunferência. Tá certo? Ele pertence à circunferência. Se ele pertence à circunferência, se eu substituir o ponto na equação, a igualdade tem que prevalecer. Então é isso que eu vou fazer. No lugar do x, vai entrar quem? 2k. E no lugar do y, vai entrar quem? 0. E aí você vai desenvolver isso aqui. 2k menos k, igual ao quadrado, né? Mais y, que nesse caso é 0, menos 4 ao quadrado. Isso tem que dar quanto? 25. A igualdade tem que ser prevalente, né? Tem que prevalecer. Então aqui eu tenho 2k menos k, isso dá k ao quadrado, mais menos 4 ao quadrado dá 16, isso dá 25. Então k ao quadrado é igual a 25 menos 16. Então meu k ao quadrado é igual a 9. E naturalmente, k é mais ou menos a raiz de 9, ou k é 3, ou k é menos 3. E aí, pessoal, olha que coisa interessante. Eu quero saber agora se eu acabei de descobrir que se k for 3 ou se k for menos 3, esse ponto pertence à circunferência, tá certo? Porque a igualdade foi satisfeita. Agora, como nós chegamos aqui k ao quadrado igual a 9, se nós tomarmos essa igualdade aqui, ó, k ao quadrado igual a 9, essa igualdade é k ao quadrado, né,
menos 9 igual a zero. Isso aqui é uma função, uma equação do segundo grau, né? Uma equação do segundo grau, k ao quadrado, onde as raízes são 3 e menos 3. E essa equação do segundo grau, ela tem o camarada, que é o x quadrado, positivo, né? Isso aí, positivo. O que significa que você estudando a inequação, né? Fazendo aqui o gráfico dessa inequação, nós temos isso aqui, ó. Nós temos aqui, ó, esse cara aqui é o menos 3, são as raízes, e 3. Então, se eu tiver antes do menos 3, o que acontece? A equação, antes do menos 3 e depois do 3, né? A equação ela é o quê? Positiva. E entre o menos 3 e o 3, essa equação é negativa. Logo, pessoal, se você tiver aqui k ao quadrado menos 9 maior que zero, ou seja, a parte positiva me dá k menor que menos 3 ou k maior que 3. O que significa? Se ela é maior que zero, significa que o ponto é externo. Tá certo? Agora, se o k ao quadrado menos 9 menor que zero, ou seja, se o k estiver entre 3 e menos 3, significa o quê, gente? Significa que o ponto é interno. Isso é muito legal, né? Então, nós conseguimos aqui também falar um pouquinho de posição relativa de um ponto e uma circunferência. Tá certo? Ah, Wagner, o que é isso? Posição relativa de um ponto e circunferência. Vou mostrar para você aqui rapidinho, tá? Vou fazer aqui uma circunferênciazinha aqui, ó, pequenininha para você, ó. Aqui, ó. Você tem aqui, ó, uma circunferência. E aí você tem isso aqui é o seu raio, né? Um ponto, ou ele está em cima da circunferência, tal como esse 2K aqui, que ele pertence à circunferência, ou ele está fora da circunferência, ou ele está dentro da circunferência. Se P pertence à circunferência, significa o quê? Significa que a igualdade funciona, né? Ou seja, a distância do ponto ao centro, é igual ao raio. Se o P está fora, né? Ou seja, é exterior, P externo, significa o quê? Que na verdade aqui é pelinha, né? Se pelinha é externo, significa que a distância do ponto ao centro, esse pelinha aqui, né? Pelinha ao centro, é maior que o raio. E aí basta você, se você substituir o ponto, se der maior que zero, né? Como eu mostrei aqui para vocês. E se o P, o outro ponto, né? P duas linhas, é interno, o que acontece? A distância de P duas linhas ao centro é menor que o raio. Isso aqui, pessoal, vocês podem fazer ou calculando a distância entre pontos, ou fazendo a substituição na equação, tal como eu fiz aqui. Tá bom? Compreendido? Maravilha. Então vamos para o próximo exercício, tá? Que é o exercício número 4. Que é o exercício número 4. Calcular a distância do ponto ao centro da circunferência. Então, a primeira coisa é descobrir o centro da circunferência, né? Poxa, o centro da circunferência eu mostrei para você que basta você pegar o cara que está com x e com y e dividir por 2 e trocar os sinais, né? Então, vamos lá. Se eu tiver aqui o ponto C, então aqui eu tenho menos 2, é metade, menos 1, só que 1 positivo. Aqui menos 4, metade é menos 2, só que positivo também. Então, o centro é esse. E o ponto P é o ponto 4, 6. Se eu quero a distância de C a P ou de P a C, basta eu fazer ΔX, ΔY, né? 4 menos 1 ao quadrado, 6 menos 2 ao quadrado, isso tudo dentro da raiz quadrada, tá certo? Isso tudo dentro da raiz quadrada, então a distância de C a P é 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que bonitinho, né? 9 mais 16, ou seja, a distância procurada de P ao centro, CP, PC é a mesma coisa, né? Aqui é raiz de 25, que é 5. Unidade de comprimento. Tá certo? Então aí fizemos o nosso exercício 5, 4, né? Também. E o último exercício da aula de hoje, pessoal, é o exercício número 5, tá certo?
Então vamos lá, pessoal, vamos fazer esse número 5 aqui, né? O que está dizendo o número 5 para a gente? M é ponto médio de AB. Então vamos lá. Tem um AB, né? E tenho o ponto médio. Esse cara é o seno de uma circunferência. Vamos calcular esse ponto médio. Menos 1 mais 5 sobre 2. E depois 4 mais 2. 4 mais 2 sobre 2. Né? E aí o nosso ponto médio ele é quanto? Menos 1 mais 5, 4 sobre 2, 2. 4 mais 2, 6 sobre 2, 3. Então esse aqui é o ponto médio. E esse cara é o centro, né? É o centro. De quem? Da circunferência. E aí, o que ele fala mais pra gente? Ele diz que a circunferência, né, a circunferência aqui, tem um centro, que é esse ponto M, e ela passa pela origem. Passa pela origem aqui. Né? Então, aqui, ó. Vamos fazer bonitinho aqui pra vocês. Eu tenho um centro aqui, né? Centro M. E a origem. Já sei lá, por aqui. Então, a origem aqui, ó, 0, 0. Então, se eu calcular a distância desse centro a essa origem, eu tenho um raio, né? Que é exatamente o que eu quero. Então, esse problema aqui nada mais é que um problema de distância, mais uma vez, né? Distância desse centro 2, 3 até o 0, 0. Então, distância do centro 2, 3 até o 0, 0 é o nosso raio, que vale ΔX, 2 menos 0, ao quadrado, ΔY, 3 menos 0, ao quadrado. Então, nosso raio, ele é quanto? Isso aqui tudo dentro da raiz quadrada, né? Naturalmente, antes que vocês esqueçam. Ou seja, 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, raio é 4 mais 3, 4 mais 9, né? Que é a raiz de 13. Unidade de comprimento. Unidade medida, qualquer coisa nesse sentido. E aí, pessoal, a gente finaliza os nossos exercícios, a gente finaliza a nossa aulinha de hoje, tá certo? A gente conclui esse compilado aí, né, de problemas ligados à geometria analítica, né, onde eu falei de ponto, reta e circunferência. Beleza, pessoal? Faz aquilo que eu já pedi, deixa o like, compartilha com seus amigos, deixa aquele comentário dando moral pro professor e até a próxima. Fui!